Olá, vamos começar o módulo 3, que é o módulo Não Seja Boazinha. Vou começar com esse módulo uma frase do meu projeto A Dança das Bruxas no Instagram Luana Barros Escritura, que é a seguinte: a avó fala pra neta: que linda, você é uma menina boazinha, parabéns. Então, a velha bruxa rabugenta cochicha no ouvido da garota: cuidado com formatos que restringem você. Tornar-se uma mulher má aos olhos dos outros pode ser bem interessante. Por que eu quis começar com essa frase? A mulher boazinha, ela é boa pro outro, boa para a sociedade, boa para quem espera que ela não seja ela. Mas ela é péssima consigo. E é interessante porque assim, eu já fui uma mulher boazinha e luto muito, me esforço diariamente para não ser. É difícil sair desse papel. A gente é inserida nele muito nova ainda, com as seguintes frases: nossa, você não vai fazer isso para mamãe, para vovó, para titia? Eu vou ficar triste. Olha, ninguém gosta de menina ruim. Nossa, que menina mal educada, ninguém vai gostar de você. O que essas frases querem dizer? Nossa, se você for você, ninguém vai gostar de você. Você não pode ser você. Ser você é ruim, você é péssima. E aí, gente, a gente pode ficar divagando aqui, durante horas. Então, infelizmente, numa época muito frágil da menina, na primeira infância, ela escuta essas frases diariamente, dependendo da pessoa, e isso vai ser internalizado. E isso vai fazer com que ela passe uma vida para agradar o outro. Porque o que essas frases estão falando? Ah, se você não fizer tal coisa, eu não vou gostar de você. Ou seja, eu só serei amada, cuidada, quando eu fizer o que o outro quer. Então, eu viro uma serviçal em busca de amor, em busca de atenção, em busca de algo que deveria ser natural, em busca de algo que deveria simplesmente acontecer pela pessoa que eu sou. Essa moeda de troca, ela não deveria existir. Mas infelizmente, em diversas culturas, isso vira uma troca, Então, desde muito cedo, a menina é convencida de que ela precisa ser boazinha. Agora, o mais interessante, porque atualmente a gente tem pais mais participativos na educação dos filhos, que bênção, que isso está se modificando. Mas até um passado muito recente, isso não acontecia. Então, quem ensinava as mulheres a ser boazinhas? As próprias mulheres boazinhas. Essas mulheres, essas meninas boazinhas que se tornaram mulheres boazinhas, na verdade se tornaram mulheres quando a gente vai observar na raiz, manipuladoras. Porque ninguém suporta essa máscara durante muito tempo. Então essas mulheres passam a manipular. Manipular como? Com dor de cabeça, com doença, porque isso elas podem ser, tá? Você pode sentir dor de cabeça, você pode ser doente, você pode ter depressão, você pode ter algumas coisas. Isso tudo, gente, é um formato inconsciente que é passado para todas nós, tá? Isso se chama inconsciente coletivo. Você pode ter isso, mas você não pode
sentir raiva, você não pode gritar, senão você vai ser chamada de descontrolada e louca. Então, nesse formato, a gente cria a sociedade adoecida que a gente tem hoje. A gente cria a menina boazinha que vai se tornar a mulher manipuladora, amarga e triste. Nossa, essa mulher é má? Não, gente. Sempre que alguém faz a gente sofrer, essa pessoa, na verdade, é uma sofredora também. Ah, mas ela quis ser assim, não sei o quê. Pode até ser, mas geralmente é uma inconsciência tão grande do que se está tão perdida de si, que agredir foi o formato que encontrou para pedir até socorro, sabe? Não é por isso que você tem que aceitar também, não. Mas o que eu não estou justificando agressões, abusos, não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa olhar para nós, para que a gente não se torne pessoas assim. Porque se a gente não olhar, vai se tornar invariavelmente. Porque ninguém suporta essa mordaça, porque a máscara da boazinha é uma mordaça. Você não pode ser, você não pode fazer o que você veio para fazer, você não pode ser o que você veio para ser. A pessoa tem um sentimento de inadequação muito grande. Então, ninguém dentro dessa mordaça é feliz, é leve, é tranquilo, é calmo. Ninguém. Isso é uma lama colocada ao longo dos anos em cima da gente, que a gente vai tirando aos poucos. Você vai se esforçando à medida que você vai se olhando, se observando, você vai limpando essa lama aos poucos, porque é algo que está impregnado e durante muito tempo. É por isso que a gente precisa das ovelhas negras na família, que são as pessoas que não aceitam continuar com essa mordaça, que simplesmente viram e falam, não, eu não quero isso. Essas pessoas geralmente são os excluídos. A terapia de constelação familiar traz isso muito claramente e é isso que realmente acontece. Se você quer, porque até se você olhar na frase que eu falei da mãe, da avó, da tia, não sei de quem, como é a frase? Se você não fizer tal coisa, eu não vou gostar de você. Então, se você não for boazinha, você não vai pertencer a esta família. Então, para pertencer a esta família, você não pode ser quem você veio para ser. Você não pode fazer o que você veio para fazer. Então, assim, o que acontece, a gente fica diante de duas situações na infância. Ou a gente sucumbe e aceita e vira boazinha, que é o que em 95% dos casos acontece, porque você é criança, você vai fugir para onde? É meio difícil. Ou você se rebela e esperneia e é aquela criança que vai ser rotulada de difícil, de má, muitas vezes, tá? É a menina má. Nossa, ela é ruim. Essa menina é ruim, você precisa ver. Nossa, eu já vi demais isso na minha família, gente, com crianças. Então, a criança, ela acaba tendo essas duas escolhas. Mas essas duas meninas, a má, né, a que é taxada de má e a que é considerada boazinha, nenhuma das duas cresce saudavelmente. Porque uma precisa espernear o dia inteiro para ser um pouco do que ainda resta nela. E a outra se perdeu completamente. Quando a gente se perde completamente e faz essa ruptura, a gente pode seguir alguns caminhos. Ou a gente se torna zumbi, que é você anestesiado. Nada te afeta. Nada. Você não fica nem feliz,
e nem triste. O outro pode morrer ali do seu lado que não te abala. Você passa a ver uma família passando fome que você se anestesiou. Isso você fez lá na infância para sobreviver ao ambiente familiar que você estava inserida. Outra coisa, pato, que tem muito a ver com a característica da boazinha. É aquele que é feliz. Ele é feliz, tudo tá bom, tudo tá lindo. A pessoa vem fazer uma grosseria com ele finge que não viu. Pato. Tá? E o outro é o raivoso, que é aquele que você não pode encostar, que é aquela pessoa que todo mundo tem medo dela. Nossa, não fala com ela não, que ela, qualquer coisinha ela explode. Nossa, não pode conversar com ela. Aí às vezes você pode falar dessas 3 características que eu falei, às vezes você pode falar, não, mas eu não sou nenhuma, ou tem dia... O que acontece? Dependendo da fase da vida, a gente pode transitar entre elas. A gente vai transitando e tem dia que você tá mais pato, tem dia que você tá mais raivoso, tem dia que você tá mais zumbi. Enfim, a gente vai transitando entre esses pseudo-formatos, enfim. Isso é ruim? É péssimo. Porque ali em nenhum eu sou eu. Em nenhum eu estou vivendo a minha vida. Então, à medida que o tempo passa, Jung traz uma idade. Ele fala que por volta dos 35, 40 anos, o ser humano vai começar a se questionar a vida dele, o que ele veio para ser, o que ele é. Então, pode ser que por volta dessa idade você se questione e questione essas atitudes suas e você comece a observar. Então, até ir tirando essa lama que eu falei no sentido figurado, a gente vai sim transitar por esses 3 comportamentos, enfim. E essa máscara de boazinha, ela vai, vamos dizer, ela vai sendo um pouco limpada. Pode ser que nunca acabe, mas é o processo natural de cada um. A gente percebe também nas criações as inversões de valor. O quanto os pais invertem o valor para fazer... a mensagem é que se o filho for natural e honesto consigo, ele está traindo a família. É diferente da primeira que eu falei. A primeira você só é aceito se você for do nosso jeito. E aqui é uma visão distorcida que eu passo para o filho. Se você for do jeito que você está nos traindo. Então, nós somos vítimas do seu temperamento difícil, vamos dizer assim. Nós somos vítimas dos seus sonhos inalcançáveis. Nós somos vítimas de um monte de coisa, inicialmente de uma criança. Então, quando, se o pai, vamos supor, se a família é pobre e a pessoa ganha um pouco mais de dinheiro, ela é condenada, ela é excluída, ou então ela tem que ajudar todo mundo. Numa família de mulheres sozinhas, se você tem um casamento feliz, não pode. Você está traindo o clã. Se você tem uma família de mulheres manipuladoras e você se esforça para não ser, você vai ser banida também. Você está traindo o clã. Então, nessas distorções de valores que a gente vai observando e vai se perdendo. E por que é tão importante a gente olhar para esses valores, a gente olhar para essas questões? Porque isso tudo que eu falei para você, essas frases, essas admonições que a gente vai ouvindo na infância, vai ficando no inconsciente. E o inconsciente, lembra que eu falei que ele vai reger a nossa vida? Mas ele tem muita força, ele tem uma energia muito forte sobre a gente. Mas o que acontece quando eu descubro? Por que nos vídeos anteriores eu falei para vocês anotar os sonhos, anotar sobre a sombra, sobre o ânimos, sobre as características das pessoas que vocês gostam e das pessoas que vocês não gostam? Por quê? Isso tudo são formas, são exercícios para trazer do inconsciente para a consciência. Porque a hora que eu trago para a consciência, resolveu o problema, Luana? Não resolveu tudo não.
mas você tirou essa energia. A Von Franz fala que metade da energia que te dominava você tira, porque agora você tem consciência do que acontece. Agora você caiu em si. Isso é tão forte, gente, que se a gente observar, a gente tem gatilhos. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa e aquilo ali pega em mim e me deixa mal o dia inteiro. E muitas vezes, quando a gente já tem certa consciência, a gente fala, mas por que eu estou mal com aquilo que a pessoa falou? Porque racionalmente não é tão grave, mas me feriu. Então, isso é quando eu já tirei do inconsciente e trouxe para a consciência. Então, eu já começo a olhar para aquilo de fora. Eu já começo a ter uma visão, eu já começo a sair do ego um pouco. Porque quando eu consigo sair do ego, eu consigo ter uma situação e enxergá-la por diferentes primas. Então, trazer do inconsciente para a consciência é isso que acontece. Se a gente vai na Bíblia, em Lucas, a gente tem a parábola do filho pródigo, né? E é tão lindo que que Lucas cita, ele fala que o filho, ele pegou o dinheiro do pai, ele pede a herança, né? Ele pede a parte da herança dele, sai, gasta tudo de forma irresponsável e tudo mais. Então ele começa a sentir fome e lembra que o pai trata muito bem os funcionários, então ele cai em si. Olha que interessante. E aí ele vai conversar com o pai, pedir para ser um funcionário do pai, e o pai o recebe com alegria, né? Mas olha que interessante, olha a frase, olha assim, ele cai em si, ele cria consciência, ele alerta, porque ao ficar consciente, a gente compreende a situação, isso é cair em si, é sair do devaneio, da ilusão, do orgulho, às vezes da vaidade, é sair dali e aí encarar a consciência, e agora eu posso olhar. Porque enquanto eu estou vivendo no modo inconsciente, no modo pato, raivoso e zumbi que eu citei, você não sabe nem quem você é. Muitas vezes você fala que gosta de uma coisa, mas você nem dá notícia, você nem sabe por que você gosta e se é que gosta. Então, essas camadas de lama que foram colocadas ao longo da nossa, infância em nós, e que a gente vai jogando para a inconsciência e tudo, isso vai sendo retirado à medida que eu vou trazendo para a consciência. Por isso é tão importante trazer para a consciência, tá? Tem uma frase que fala que esse treinamento básico para as mulheres, que elas sejam boazinhas, faz com que elas ignorem a sua intuição. Então, nesse sentido, elas de fato recebem lições específicas para que se submetam. Sair da intuição, esse treinamento básico para ser boazinha, que é sempre desmerecendo a minha intuição, eu vi a situação ruim, eu senti na pele aquilo que aquela pessoa fez, eu achei ruim, eu queria falar, mas eu fui calada porque eu preciso ser boazinha, tá? Isso eu tô abrindo uma porta gigantesca para os abusadores. E eu não tô falando só de situação conjugal, não. Abusadores também em situação de trabalho, em situações de amizade, em diversas situações na minha família que eu vou permitir, porque eu não posso falar nada, eu preciso ser boazinha. E essa desconexão, esse treinamento, e é interessante que aqui na frase do livro, essa frase do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala um treinamento básico para que as mulheres sejam boazinhas, faz com que elas ignorem a sua intuição, faz com que elas, o que é intuição? O contato com o self.
Então faz com que o contato com o self seja prejudicado. Por quê? Que a gente nasce com esse contato diretamente ligado. A gente é puro self. O self, ele tá no inconsciente. Lembra que eu falei que a criança é o puro inconsciente até os 5 anos de idade? Então a gente nasce puro self. Claro que a gente vai precisar de certas orientações para viver aqui, né? Mas quando essa orientação é muito forte, muito rígida, que você fala para a criança o tempo todo que o que ela viu, o que ela sentiu é errado, você desconectou da intuição dela, porque ela passa a acreditar que ela é errada. Já aconteceu, enfim, já presenciei cena da criança falar para a mãe, falar, meu pai não gosta de você, mãe. No meio do jantar em família, pensa. Todo mundo virou para a criança e quase matou a criança. Como que ela fala uma coisa dessas? Que aquilo é errado? E, gente, na mesa, naquele lugar, ela era a única pessoa que estava falando a verdade. Mas o que aconteceu naquele momento com aquela criança? Ela foi desacreditada do que ela sente, do que ela intui e do que ela pensa. E foi convencida de que ela é errada daquilo. Por quem? Geralmente, pelas pessoas de maior autoridade, que são quem? Pai e mãe. Então, é nesse formato que a máscara de boazinha vai sendo incorporada em nós. E a gente passa a aceitar o inaceitável, não é? A gente vive muito numa sociedade onde a mulher que aceita tudo e que fala e que não reclama, ela é boa. A gente repara muito até na questão assim de questionamentos, de perguntar. Uma simples palestra, a mulher que pergunta mais ou que se expressa muito, ela pode ser ruim. Então, nesses paradigmas que nós vamos sendo colocados, nessas caixinhas que a gente permite que a gente seja colocada, cada vez se corta braços, pernas, palavras, expressões, sonhos. Então, isso tudo vai sendo tolhido, tirado, arrancado, para que você siga sendo boazinha, tá? A garota boazinha traz um sentimento muito forte de inadequação. E é interessante porque na máscara de boazinha é como se ela se sentisse, ali ela está segura. Ali ela pode existir. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Ela tem muitos segredos. Muitas vezes, ela faz coisas escondidas e tudo mais para se nutrir. E é como se fosse uma preservação do self, uma preservação da nossa divindade interior. Por mais que seja segredo, aquilo ali, aquele segredo, muitas vezes faz com que ela consiga respirar. É ali que ela tem um respiro, porque ali, por meio daquele segredo, ela pode ser ela um pouco. Então, assim, ao longo da história, a gente teve muitas mulheres que escreviam, né, e eram repreendidas por isso, que pintavam, a mulher não podia pintar, a mulher não podia fazer algumas coisas. Mas esses segredos, essas formas de expressão é o que durante muitos anos manteve a sanidade nas mulheres. É interessante porque quando o Freud começou a psicanálise, ele inicialmente tratava só mulheres. Por quê? Quem tinha histeria era só mulher. Era como se fosse uma doença da mulher. Mas por que será? Porque aquelas mulheres eram tão repreendidas, tão enclausuradas, tão assim, que a energia precisava sair de alguma forma. Aquela energia reprimida, aquela situação que aquelas pessoas no passado viviam, que aquelas mulheres, principalmente no passado, viviam, precisava ser expressada de alguma forma. E a forma que se expressava era no formato de doença. Como eu falei anteriormente, no formato de doença podia.
No formato de doença tá tudo bem. Você não tá fazendo escândalo, não tá incomodando ninguém, porque o que você não pode é incomodar. Isso é tão injusto se a gente olhar ao longo dos anos. Agora já melhoramos bastante, mas ainda existem situações assim, de que a mulher ela tem que cuidar até da situação emocional do marido. Nossa, não fala assim com ele, senão ele fica nervoso. Você tem que ter tato, você tem que saber chegar nele. Nossa, não deixa as crianças importunar com ele. Não, não pode. Não deixa os filhos importunar ele para ele não ficar nervoso. Porque senão ele acha ruim. Porque, gente, é como se a mulher fosse capaz de controlar, como se ela tivesse a obrigação de controlar o estado emocional do homem, de cuidar do estado emocional do homem. Então o homem não tem responsabilidade nenhuma sobre ele. Não, que tristeza ser uma pessoa assim também. Eu também não ia querer ser um homem dessa relação também. Mas é o que acontece muito. Então a gente vai olhando que essa coisa da mulher moderna ser tudo para todos, ela ter que cuidar de tudo, é na verdade uma desconexão com quem? Com ela mesma. É na verdade uma traição com ela mesma. Porque é no mínimo injusto, mas ela foi convencida de que para ela ser uma boa pessoa, vamos dizer assim, ela tem que ser neste formato, né? E a consequência da exploração disso é a histeria que muitas mulheres têm. É interessante, eu tive dor de cabeça durante muitos anos na minha vida, muitos anos, desde os 12 anos de idade, a minha mãe me levava em N lugares médicos, eu já tinha feito já um monte de exame de cabeça na cabeça e tudo, por causa de uma dor de cabeça horrorosa que eu tinha. Até uma vez no processo terapêutico que eu fiz o processo terapêutico de autoconhecimento e tudo, que me falaram que dor de cabeça é raiva. E aí eu aprendi a expressar a minha raiva. Gente, eu nunca mais tive dor de cabeça. Não naquela frequência que eu tinha, não daquele jeito que eu tinha. Por quê? Meninas boazinhas não expressam raiva, ficam doentes. Então a gente observa que essa máscara da menina boazinha, ela prejudica não só a nossa vida emocional, psicológica, ela prejudica o nosso corpo. Porque eu, pelo menos, estava tomando remédio o tempo todo para ver se melhorava. Então é uma questão que a gente precisa pensar. O exercício desse módulo é: por que eu preciso ser boazinha? Escrever, gente, pega um caderno, escreve, coloca, porque vocês vão observar que vai começar a interligar as ideias, tá? Por isso é tão importante anotar as coisas de cada módulo que eu fui falando. Quais características minhas eu abandonei para ser boazinha? E que é muito importante, quando a gente entra num processo assim, geralmente a gente começa a lembrar coisas da infância, que às vezes a gente nem lembrava mais, mas a gente começa a reviver aquilo. Em qual momento da vida eu me senti obrigada a deixar de ser eu? Isso é importante para você descobrir o momento da ruptura mesmo. Quando isso aconteceu? Lembra que eu falei? Se a gente tira do inconsciente, essas perguntas são para isso. Se a gente tira do inconsciente e traz para a consciência, eu já vou tirar uns 50% de energia disso. Nossa, Luane, e se eu descobrir isso e descobrir coisas muito ruins? Pode ser que descubra sim e pode ser que precise sim fazer uma terapia durante um tempo. E que bom que descobriu agora. E que bom que vai fazer a terapia, porque todos nós precisamos de auxílio. Muito obrigada a todos.